E aí, meu povo, como é que vocês estão de quarentena em casa? Todo mundo recolhido? Tô de olho, viu? Vocês se reunindo aí para fazer festinha. Pessoal do quinto período, tô vendo tudo, viu? Pense que eu não vejo, não. Então, gente, o assunto de hoje, né, que eu vim conversar com vocês, é sobre a matéria de saúde pública e, logicamente, a gente vai falar um pouco sobre coronavírus, né? Apesar de não ser necessariamente uma doença relacionada a saneamento, mas a gente vai trazer aí as relações com saneamento, tá certo? E vamos falar um pouquinho do contexto geral. Então, primeiro eu queria começar falando para vocês, né? Lembra lá do início da disciplina que a gente conversou sobre saúde pública. Saúde pública não é uma coisa, assim, a gente costuma... a saúde pública é quando eu vou para o hospital público. Se eu for para o hospital particular, não é saúde pública. Não é isso. Saúde pública são aquelas medidas que envolvem a coletividade, tá certo? Então, nesse momento que a gente está vivendo, um momento de isolamento social, né, distanciamento social, tem algumas pessoas que falam em alguns termos diferentes. Vamos falar também um pouquinho sobre esses termos. Esse momento de distanciamento social, ele é uma medida coletiva, é uma medida de saúde pública, tá certo? Então, dentro dos termos que a gente tem, vou aproveitar que eu já falei, a gente tem que a gente chama de quarentena, né? A gente está falando muito que está de quarentena, mas o que é a quarentena? Na verdade, esse termo de quarentena, ele se aplica quando você teve contato ou acha que teve contato, né, com alguém que pode ter lhe transmitido a doença, o vírus. Nesse caso, especificamente, o coronavírus, que a gente está falando, né, mas poderia ser qualquer outra doença. Então, você vai ficar de quarentena, né? Quarentena não são 40 dias necessariamente, vai depender da doença. Essa quarentena, esse período, ele varia de acordo com o período de incubação da doença. No caso do coronavírus, esse período de quarentena é de 14 dias. Então, teve contato com alguém que está com coronavírus, né, que está infectado, que está aí com a Covid-19, tem que passar 14 dias em quarentena para ver se você vai manifestar ou não os sintomas da doença. Isolamento, a gente usa esse termo para aquelas pessoas que estão com a doença ou com os sintomas da doença. Então, essas pessoas elas precisam ficar isoladas de outras. É ficar trancado no quarto mesmo, sozinho, sem contato com ninguém. É tipo presidiário na solitária. Vai passar a comida por debaixo da porta. Tá? Então, aí seria o isolamento, que é para evitar o contágio de outras pessoas. E o distanciamento social é isso que a gente está fazendo, né? Ficar cada um na sua casa, evitar aglomerações, evitar contato com outras pessoas para a gente reduzir essa velocidade aí de transmissão dessa doença, tá? Então, esclarecido aí os termos, a gente vai falar errado mesmo porque a gente, né, não vai ficar preocupado se está isolado, se está distante, se está de quarentena, tanto faz, tudo é ruim, né? Então, mas aí só para a gente saber. Então, eu trouxe aqui algumas informações. Deixa eu ver por onde é que eu vou começar. Vou começar falando primeiro do Sistema Único de Saúde, né? O SUS, que ele é uma das principais estruturas da saúde pública, né? É um sistema complexo, tá? De saúde, tá? Um dos mais complexos do mundo, talvez, que ele vai desde a atenção primária, né? A gente tem um sistema de atenção básica, que são os postinhos, as unidades de saúde da família, que toma conta lá do pessoal que é hipertenso, né? Que é diabético, que faz o pré-natal, tá certo? Até cuidados, né? Mais específicos, né? Doenças, os tratamentos mais complexos, tá? Então, o objetivo é o quê? Justamente a saúde, a qualidade de vida, a prevenção e a promoção da saúde. O que a gente sabe é que quando a gente trabalha com prevenção, seja ela de que forma for,
a gente economiza, né, muito mais em termos de tratamentos e outras coisas. Da mesma forma, né, tem aquele cálculozinho que a Organização Mundial de Saúde já apresentou, que a cada dólar investido em saneamento, né, ou seja, em prevenção, em tornar o ambiente saudável, você economiza 4 dólares em tratamentos dentro do sistema de saúde, tá? E aí a gente tem o SUS, ele abrangendo, né, tanto a atenção primária, média e altas complexidades dos serviços de urgência e emergência, atenção hospitalar, tá? E a questão da vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e também assistência farmacêutica. Então, lá vem, né? Zé do bode, não sei quem vai ser. Ele acha, eu não preciso do SUS porque eu sou rico. Amigo, tu bebe água, tu toma banho, não vou nem dizer beber água, tu toma banho. A água que chega na tua casa para tu tomar banho, ela chega com uma determinada qualidade, que isso faz parte, tá, da vigilância sanitária, da qualidade da água. Tu frequenta restaurante, tá lá o pessoal da vigilância sanitária. Aqui em Afogados, pelo menos aqui na minha casa, vem sempre o pessoal da vigilância epidemiológica, né? Todo mês ou a cada 2 meses o pessoal vem para ver se tem foco de dengue, alguma coisa assim, né? Distribui aquele vidrinho marronzinho do hipoclorito para a gente colocar na água. Então, veja, todos nós, independente de condição social, de qualquer coisa, nós somos atendidos pelo SUS, tá? Pelo Sistema Único de Saúde. Mesmo que você nunca tenha ido num hospital público, mas você é atendido pelo SUS dentro das outras esferas que o SUS tem. Então, o SUS, ele é um sistema universal, que ele envolve a União, o Estado e os municípios. Então, aqui, ó, a paginazinha do Ministério da Saúde, ele fala sobre o SUS, estrutura, princípios, funcionamento. Então, eu trouxe algumas coisinhas para vocês, né? Então, dentro da estrutura de saúde, dentro da estrutura do Sistema Único de Saúde, a gente tem o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e secretarias municipais e diversos outros órgãos, tá certo? Para a gente ver que não é só uma coisa de, é o hospital público do estado ou do município. Não é só isso. Lembra, saúde pública tem a ver com medidas de ação coletiva, tá? E aqui, que é mais importante, os princípios do Sistema Único de Saúde. Então, o primeiro princípio que a gente tem é universalização. Então, ele tem que ser universal, tem que assegurar a todos os cidadãos, a todas as pessoas, independente de sexo, raça, condição social, condição de emprego, qualquer característica social, pessoal, não pode haver discriminação. O Sistema Único de Saúde, ele deve ser universal. Sempre foi assim, minha gente? Não, tá? Antigamente, antes da criação do SUS, deixa eu ver se tem a data aqui que o SUS foi criado. Não tem a data, mas depois eu digo a vocês, tá certo? Então, antes da criação do SUS, né? Quem é que tinha direito de ir para um hospital que era público, digamos assim? Ele era público, mas não era público. Então, para você ser atendido no hospital público, você tinha que ser, condição básica, você tinha que ser empregado. Ou seja, você tinha que ser do que a gente chamava antigamente, né? Do INPS, que era Previdência Social, tá? Você tinha que ser um trabalhador formal cadastrado no INPS para você ser atendido no sistema público. Ou seja, tinha universalização. Se você fosse um mendigo, você ia ser atendido no hospital público? Jamais, né? E aí é quando surgem as santas casas de misericórdias que faziam esses atendimentos beneficentes, independente da pessoa ter ou não vínculo empregatício, tá certo? Então, não era universal. Equidade,
tá? Então, é um outro princípio do SUS. Significa, né, tratar desigualmente os desiguais, ou seja, investir mais onde a carência é maior, dar mais atenção a quem tem menos, né? Então, mas não é para ser universal? Sim, mas a gente tem que garantir a equidade, tá? Lembrando, né? Lembra daquela figurinha, um memezinho que tem os menininhos em cima dos caixotes, né? Questão de justiça e de equidade, tá certo? Então, esse investimento deve ser maior nas áreas onde existe uma maior carência. Tanto é que hoje, não sei se já vale, mas existem projetos de lei, eu não sei se já virou lei, não tenho certeza, também não vou dizer para vocês, mas vocês podem procurar aí, trazer para a gente, né? Que se você tem plano de saúde e você é atendido pelo SUS por algum motivo, eu tenho um plano de saúde, mas estava viajando, estava num lugar que não atendia meu plano, e eu tive que ser atendido pelo SUS, pelo hospital público, né? Então, você vai precisar ressarcir o sistema público, tá? Então, mais ou menos isso aí, a questão da equidade é você tratar desigualmente os desiguais. Então, quem tem mais pode pagar para usar aquele serviço. Quem tem menos não vai precisar pagar. Tá? Integralidade, ele traz aí a questão, né, do ser humano como um todo, todas as suas necessidades. Então, a gente tem aí promoção de saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. Então, ele pressupõe essa articulação de saúde com outras políticas públicas, tá, para garantir qualidade de vida. Lembra que a gente falou lá no início também da disciplina que não basta ter saúde e bem-estar físico. A gente hoje entende saúde como bem-estar físico, mental, social, como qualidade de vida. Tá certo? Então, cada ente que compõe o SUS, ele tem as suas responsabilidades, né? Os municípios, eles são responsáveis principalmente pela atenção básica, tá certo? E pela questão das vigilâncias sanitária, epidemiológica, juntamente com os estados, tá? E o governo federal, ele é o principal financiador, é ele quem paga, né, quem mantém esse sistema funcionando, quem repassa os recursos para que todas as atividades que são relacionadas ao Sistema Único de Saúde, elas possam continuar funcionando, tá? Então, tem várias coisinhas aqui no site saude.gov.br/sistema-único-d-saúde, né? Quem tiver curiosidade aí de saber quais são as atribuições do Sistema Único de Saúde. Beleza? E aí, vamos passar para a parte de epidemiologia, né? Então, só revisando, a gente viu alguns conceitos básicos, né? De epidemiologia, a gente viu os conceitos de epidemia, pandemia, endemia, né? E hoje se fala muito em pandemia. O que é a pandemia? É quando uma determinada doença, um determinado agravo, né, ele atinge uma ampla escala geográfica, ele ultrapassa limites, ele ultrapassa fronteiras de países, continentes, tá? Então, ele se torna uma pandemia. Então, só para a gente entender, aqui eu estou no site da Organização Pan-Americana de Saúde, tá certo? Que é a parte da Organização Mundial de Saúde para as Américas, tá? Então, o que é que ele traz aqui? Não sei, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não sei aumentar, então vamos ficar assim mesmo, tá certo? Então, a OMS declarou em 30 de janeiro um surto da doença causada pelo novo coronavírus, constituía uma emergência de saúde pública de importância internacional. Então, em 30 de janeiro, já era considerado uma epidemia, né? Onde estava havendo um surto epidêmico naquele exato momento, tá certo? E tinha importância internacional. Em 11 de março, a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, foi caracterizada como uma
pandemia. Então, a partir do momento que ela passa a ser uma pandemia, ela tem uma larga extensão geográfica, tá? Então, em relação ao Brasil, a gente tem, deixa eu ver as datas. A data aqui é 5 de abril, tá certo? Essa folha informativa é do dia 5 de abril, ou seja, de ontem, né? Então, 1.133.758 casos no mundo, né? Sendo 82.061 novos casos em um dia, 62.784 mortes ao todo, né? Sendo 5.798 no dia anterior, entre o dia 4 e o dia 5, tá? Aqui no Brasil, 11.130 casos e 486 mortes até o dia 5 de abril, com transmissão comunitária em todo o território nacional. O que significa transmissão comunitária? Significa que chegou num ponto que não é mais possível identificar com quem foi que a gente pegou a doença. Eu peguei com fulano, porque fulano estava, eu fui lá na casa dele. Não dá para saber, você pode ter pego no ônibus, você pode ter pego na rua, uma coisa que você teve contato, tá certo? Então, transmissão comunitária é isso. Aqui a gente tem um problema, que é um problema que é de todo mundo, que é a questão da notificação. Notificação e subnotificação, tá? Então, o que é que acontece? Quando acontece uma doença, ela precisa ser notificada, tá certo? Esses dados que a gente tem para o coronavírus, provavelmente eles são subnotificados. Por que subnotificados? Porque nós não temos capacidade técnica para diagnosticar todos os casos. Não tem como testar todo mundo. Se não tem como testar todo mundo, tem um bocado de gente que está doente, mas que não está entrando nessa conta. Então, provavelmente, esse número é bem maior do que, né, o que está sendo mostrado. Só para a gente ver aqui, ó, em 2009, o H1N1 foi considerado uma pandemia, tá certo? Em 2014, poliovírus teve disseminação internacional, lembrando que a poliomielite é uma doença erradicada no Brasil devido à vacina, e é aquela vacina bem bobinha, né? Aquela vacina lá do Zé Gotinha, né? Se não me engano, se não me falha a memória, viu, minha gente? Também eu posso estar doida também, né? 2014 foi considerado um surto, né? Foi uma epidemia de ebola na África Ocidental, ficou restrita ao continente africano, mas foi considerado uma emergência de saúde pública de importância internacional, tá? Em 2016, a questão do Zika relacionado aos casos de microcefalia e outras malformações. Em 2018, novamente, um surto de ebola na República Democrática do Congo dessa vez, tá? Então, vejam, nesses casos aqui não foram pandemias porque elas não se espalharam, tá certo? No caso aqui da Zika, do ebola no Congo, elas ficaram localizadas, mas foram epidemias, tá? E em março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia, que se refere a uma distribuição geográfica de uma doença e não a sua gravidade. Então, ela é uma pandemia não é porque é grave, mas porque ela atinge um número muito grande, um espaço muito grande, tá? Então, aqui no site da Organização Pan-Americana também tem um monte de perguntinhas, um monte de coisa, né? Fala sobre a questão da vacina. Não existe vacina ainda, tá certo? Mas aí o pessoal está fazendo as pesquisas, né? Questão em relação ao uso de máscaras, as pessoas principalmente que têm outras comorbidades. O que é morbidade? Estão lembrados lá do conceito? Morbidade é um estado de doença. Então, pessoas que têm outras comorbidades, que têm outras doenças, diabetes, hipertensão, tá certo? Problemas cardíacos,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes de câncer que têm imunidade baixa. Então, todas essas pessoas, elas têm comorbidades. E a gente tem aqui alguns valores, tá? Por continente, né? Continente e por região. Europa, região das Américas, Pacífico Ocidental, Mediterrâneo Oriental, Sudeste Asiático e região africana. A Europa é o que tem o maior número de casos até o momento, seguido da região das Américas, e onde tem o menor número de casos é a região africana, ainda. Porém, a gente sabe que esse dado ele pode modificar a qualquer momento, né, por conta de questões que estão relacionadas a saneamento, inclusive, né? Que questões são essas relacionadas a saneamento? Vamos lá. Vamos pensar nem no continente africano. Vamos pensar Brasil, comunidades. O que é que acontece nas comunidades? Domicílios muito próximos, casas com poucos cômodos, cômodos pequenos, pessoas vivendo aglomeradas, grandes famílias vivendo num espaço muito pequeno. E pessoas que, pela sua origem, pela sua condição, estão tendo que ir trabalhar, estão tendo que ir para a rua, estão se expondo, não estão podendo ficar, né, no distanciamento social, manter o distanciamento social. E aí a gente entra com o agravante do saneamento. Não tem água, gente. Qual é a principal forma da gente se proteger? Lavar com água e sabão. Se não tem água, como é que essas pessoas elas vão se proteger? Todo mundo sabe, né? Todo mundo está escutando aí na televisão, nas redes sociais o dia todo. Se você precisar sair de casa, assim que chegar em casa, você tira toda a sua roupa que você estava na rua, né, que teve contato, já põe para lavar e vai imediatamente tomar banho, que é para poder tirar qualquer vírus que, por acaso, tenha ficado em você. Se eu não tenho água em casa, como é que eu vou fazer isso? Se eu tenho que tomar banho de cuia, se eu tenho uma quantidade limitada de água dentro da minha casa, para uma família de 5, 6 pessoas. Então, de certa forma, né, a questão do saneamento, ela vai favorecer, né, a disseminação dessa doença, tá? Essa questão da aglomeração, das habitações inadequadas, a falta de saneamento, principalmente a falta de água. Beleza? Então, deixa eu trazer aqui outra coisinha para vocês. Então, vamos lá. Boletim. Isso aqui é o boletim do coronavírus, aqui é só para o Brasil, tá? Boletim epidemiológico. Lembrando que a gente, dentro da nossa disciplina, a gente está estudando epidemiologia descritiva e não necessariamente a epidemiologia analítica, tá certo? Então, ó, aqui a gente tem alguns dados. Região Sudeste com o maior número de casos, Nordeste em seguida, Sul, Centro-Oeste e Norte com o menor número de casos, tá? Dentre as unidades, São Paulo, 4.048 casos, 44% do total de casos é em São Paulo. Depois Rio de Janeiro e depois, olha, Ceará, 627 casos e Distrito Federal, 402 casos. Então, quando a gente fala em termos absolutos, onde foi que teve mais casos? Ceará ou Distrito Federal? Então, Ceará teve 627 casos, Distrito Federal 402 casos. Então, no Ceará tem mais casos, não é isso? Tranquilo até aí, né? Só que, lembra que em saúde pública, a gente trabalha, né? Quem adoeceu, quando e onde, né? Então, eu tenho aqui o onde, quando, que a gente está tratando aqui até a data de 3 de abril, se não me engano, 3 de abril de 2020. E quem, né? Qual é a população, tá? Então, aqui a gente tem a letalidade da doença. Então, letalidade é uma continha bem facinho, né? O que é a letalidade? A letalidade, ela é dada pelo número de óbitos. Eita, eu não sei nem escrever mais, viu, minha gente? Perdoa, viu?
pelo número de casos da doença, não é isso? Lembrando, vezes 10 ao quadrado, no caso da letalidade, sempre vai ser 10 ao quadrado, porque a letalidade é dada em percentual. Então, vamos voltar lá para o dado, né? Ceará. Vamos achar o Ceará aqui. Ceará. Número de casos da doença, 627. Número de óbitos, tá? Essa coluna aqui, 22. Então, no Ceará, a letalidade vai ser 22, que é o número de óbitos, dividido por 627. Tudo isso vezes 10 ao quadrado. Ok? Então, bota lá na calculadora. 22 dividido por 627, deu um valor aí, vezes 10 ao quadrado, que é 100. 3,5%. Então, a letalidade, 3,5%. Tá? Cadê o Ceará? Aqui, ó, letalidade percentual para o Ceará, 3,5%, tá certo? Vamos de novo comparar lá com o Distrito Federal, tá? Não quero mostrar aqui, não quero mostrar aqui. Maiores índices, aqui a gente está falando de incidência, né? Lembra o que é incidência? Incidência, número de casos, vou botar a formulazinha lá. Incidência. Incidência vai ser o número de casos pela população exposta. No caso, a população exposta no Distrito Federal é a população total do Distrito Federal. A população exposta no Ceará é a população total do Ceará. Vezes 10 elevado a N. Deixa eu ver se eu consigo botar bonitinho aqui o N. Consegui. Pronto. Tá? Então, aí é a fórmula de incidência. Então, vamos lá. Quantos casos teve no Ceará? Vou voltar para lá de novo, né? Para aquela tabelinha. Ceará, 627 casos. Incidência no Ceará. Gente, vamos tirar isso aqui, né? Porque agora ele quer ficar tudo... Incidência no Ceará. 627 casos, dividido pela população exposta. Qual é a população do Ceará, gente? A gente vai lá, ó, no site do IBGE, projeção da população. Então, no Ceará, a população estimada hoje é essa aqui, 9.174.072. Então, 9.174.072 vezes 10 AM. Beleza? Vamos para a calculadora. Limpa aqui. 627 dividido por 974.072. Vocês sabem que eu não gosto quando dá assim, né? Mas, ó, a incidência no Ceará deu 6,8 vezes 10 a menos 5, né? 6,8 vezes 10 a menos 5. Então, o meu 10AN aqui, para poder sumir aqui esse 10 a menos 5, eu vou multiplicar por 10 à quinta, tá certo? É aquela questão da grandeza. Esse aqui vezes esse vai, né, simplificar, tá? Então, a incidência no Ceará vai ser igual a 6,8 casos de Covid-19 a cada quantos habitantes? 10 à quinta dá quanto, minha gente?
10 a primeira, 10 a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Então, peraí. Então, a cada 100 mil habitantes. Beleza? Tá aqui de vermelho. Ficou. Então, Ceará, 627 casos, porém incidência de 6,8 casos a cada 100 mil habitantes. Vamos para o Distrito Federal? Onde é mesmo? Distrito Federal. Distrito Federal, 402 casos. Vou já botar lá. Incidência no Distrito Federal, não quero de vermelho, quero de preto. 402, né? Foi isso? Deixa eu olhar de novo para não botar errado. 402. Isso na data de 3 de abril, tá certo, gente? 402. Ó, 402 é menor do que 627. Então, no Distrito Federal tem menos casos, tá mais tranquilo, né? Vamos ver. População do Distrito Federal. Vamos lá para o IBGE. Projeção Distrito Federal. 3.042.798. Então, vou botar lá. 3.042.798. Que isso aqui é a população exposta, tá, gente? É esse valor aqui. População exposta, que é a população do Distrito Federal, vezes 10 AM. Bora para a calculadora. Limpa. 402 dividido por 3.042.798. 1,3 é elevado a menos 4, quer dizer que é 10 a menos 4. Então, incidência. Oh, meu Deus. Incidência no Distrito Federal, ele é... Cadê o resultado? 1,3 vezes 10 elevado a menos 4. Tá? Vou multiplicar agora pelo 10 a n. Se aqui é 10 a menos 4, vou multiplicar por 10 a quarta. Para poder simplificar, tá certo? O que é que vai acontecer aqui? 10 a menos 4 simplifica com 10 a quarta. A incidência no Distrito Federal vai ser igual a 1,3 casos de Covid-19. Tá igual eu botei no outro, né, minha gente? A cada 10 a quarta agora, tá? 10, 10 ao quadrado, a terceira, a quarta. A cada 10 mil habitantes. Beleza? E aí? Olha para o Ceará e olha para o Distrito Federal. Onde é que tem mais casos em valores absolutos? Então, se eu pergunto onde é o maior número de casos em valores absolutos, Ceará, 627 casos, Distrito Federal, 402 casos, então o Ceará é onde tem o maior número de casos. Porém, se eu pergunto em termos de incidência relativa, onde é que a incidência é maior? No Ceará ou no Distrito Federal? Presta atenção, tá? Para a grandeza, tá certo? Aqui. Aqui, ó, 6,8 casos a cada 100 mil habitantes. 1,3 casos a cada 10 mil habitantes. Se eu pegar esse 10 mil aqui e colocar na mesma grandeza aqui de 100 mil, vai ficar quanto? Isso aqui? A incidência no Distrito Federal. Se eu aumentar aqui, ó, mais um zero, eu tenho que andar aqui com a vírgula também, né? Vai ser 13 casos de Covid-19 a cada... Aumentei aqui, ó, multipliquei por 10, tenho que multiplicar por 10 aqui também. E agora vai ser a cada 100 mil
habitantes. Tá? Então, agora, vou até tirar esse aqui de vermelho, vou deixar ele preto. Compara só os dois vermelhos. Onde é que a incidência é maior? A gente tem uma maior incidência no Distrito Federal. Justamente por quê? Porque a população ela é menor. Então, eu tenho mais casos a cada grupo de 100 mil habitantes do que no Ceará, que tem uma população de 9.174.000. Tá? Voltando lá para o boletim. Boletim. Vamos olhar aqui só a região Nordeste. Região Nordeste. Minha gente, o que foi que aconteceu? Maranhão, 81, Piauí, 21, Rio Grande do Norte, 176, 29, 136, 22, 25, 282. Ceará, 627. Por que o Ceará tem tantos casos mais, né? Comparado aí com os outros estados da região Nordeste. Então, novamente, aí a gente puxando um pouquinho para a epidemiologia analítica. Desculpa. Então, vamos ver. Qual seria a causa disso? O que é que poderia estar levando a essa causa? Vários motivos podem levar, né? Lógico que a gente aqui está só especulando e também aproveitando a fala do governador, né? Então, no caso do Ceará, Fortaleza é um dos municípios brasileiros que tem o maior fluxo de turistas, tá? O aeroporto de Fortaleza é um dos que mais recebe turistas no Brasil. Então, isso pode ser uma das causas para o Ceará ter um número maior de casos em relação aos outros estados. Outra coisa que pode estar acontecendo é o que eu já falei no início em relação à subnotificação, né? Se o Ceará está testando mais, né, está fazendo mais testes do que os outros estados, ele vai ter um número de notificações, de confirmações maior do que os outros estados que não estão conseguindo testar na mesma proporção, tá certo? E aí a questão da testagem vai de diversos motivos, questões de recursos, uma série de coisas que pode estar acontecendo. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado com os números, tá? E aqui, para a gente meio que finalizar, só para mostrar um mapinha para vocês da distribuição do Covid no Brasil, tá? Então, quanto maior a bolinha, né, maior a quantidade de casos, tá? Então, a gente tem aqui na região sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro com bolinhas grandes, o Distrito Federal com bolinhas grandes, aqui no Ceará com bolinhas grandes, e a região do Amazonas também, que valeria uma análise também. Por que o Amazonas ele está com tantos casos confirmados, né? Aqui nessa região, tá certo? Pernambuco, ele está aqui na bolinha, eu acho que essa bolinha aqui é na capital, é mais ou menos essa, né? De 25 a 114 casos, e de 1 a 25 em outras regiões do estado de Pernambuco. Só para a gente olhar aqui, vamos olhar aqui de pertinho Pernambuco. Ó, Afogados da Engazeira tá bem aqui, tá? Então, a gente tem casos aqui próximo, né? A gente tem aqui casos em Belo Jardim, Caruaru, temos casos em Petrolina, tá? E a maioria dos casos concentrados na região metropolitana, tá certo? Então, aí uma associaçãozinha de SIG, né? De Sistema de Informações Geográficas com Saúde. SIG a gente vai ver lá no 8º período, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui gráficos. Aqui a gente tem gráficos de incidência, só para a gente observar proporcionalmente o Distrito Federal, né? É o que tem a maior incidência, de novo por conta daquela questão da população, tá? Não é que, vocês podem ver que São Paulo tem muito mais casos do que o Distrito Federal, né? 4.000 e tantos casos, porém, como a população de São Paulo é muito grande, a incidência acaba sendo menor, tá? Em relação a óbitos, né? A gente tem os óbitos diários aí. E eu queria mostrar para vocês. Ó, só lembrando lá de epidemiologia descritiva, que a gente pode classificar por faixa etária. Então, a gente tem aqui uma classificação por faixa etária de 0 a 5 anos, de 6 a 19, 20 a 39, 40 a 59 e mais de 60 anos,
Aqui é por conta de síndrome respiratória aguda por Covid. Isso aqui são óbitos, tá certo? Não são casos da doença. Só fazendo uma parte, eu não sei se esse gráfico tem aqui, mas eu tenho ele no meu celular e eu posso depois mandar para vocês. Embora a letalidade seja maior na faixa etária acima de 60 anos, mas na faixa etária menor de 60 anos, a incidência ela é bem mais alta, ou seja, os jovens estão se contaminando mais do que os idosos, então cuidado aí, tá? Aqui são as comorbidades, né, que a gente tem maior número de casos, então as pessoas que têm doença cardíaca e diabetes, elas estão mais propensas a óbito, tá certo? Como a gente pode ver aqui, o maior número de óbitos está em pessoas que já tinham doenças cardíacas. Deixa eu ver se aqui aparece pessoas sem comorbidades. Não aparece, mas não é por conta disso que de pessoas sem comorbidades, eles não têm casos, tá? Hospitalização. Deixa eu ver aqui se tem mais coisas que eu quero mostrar para vocês. O que eu queria mostrar para vocês é que, assim, a gente pode dividir por homens, mulheres, por faixa etária, tá? Que a gente tem observado. A gente não, né? O pessoal aí do Ministério que está fazendo o acompanhamento e que está fazendo a epidemiologia da doença. Que são mais homens infectados e a letalidade também é maior entre homens, tá certo? Aqui a gente tem um gráficozinho de algumas doenças, né? E aí o COVID em relação à hospitalização, tá? Então, COVID é o pocinho. Você vê que o número de hospitalizações do COVID ele é muito maior do que o de outras doenças, tá? Então, por isso a importância do distanciamento social, da gente diminuir essa velocidade de transmissão. Beleza? E eu acho que daqui é basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então, de novo, saúde pública, medidas coletivas, distanciamento social é uma medida de saúde coletiva, tá? Porque não é só para proteger a gente, é para proteger toda a população. Hoje, o Sistema Único de Saúde, ele atende, né, a todas as pessoas, ele é um sistema universal, tá certo? E ele está apto a fazer o tratamento da Covid-19, embora a gente saiba que existe uma carência no número de leitos. E, novamente, voltando à questão do saneamento, se não tem água para as pessoas fazerem a higiene adequada, se as pessoas não têm uma habitação adequada, se vivem em habitações inadequadas, aglomeradas, tudo isso favorece a disseminação de qualquer doença, tá, gente? Uma gripe comum, né? Se você mora numa casa com 6 ou 8 pessoas dormindo em um único cômodo, isso favorece a proliferação de qualquer doença, tá certo? De gripe, de conjuntivite, qualquer doença, né? E mais uma vez a questão do acesso à água, que a questão do acesso à água potável, né, de acordo aí com a Política Nacional de Saneamento Básico, o Marco Civil de Saneamento, o saneamento ele deve ser também universal, assim como o SUS, universalizado, ele deve atingir a todas as pessoas sem distinção. Porém, nós sabemos que essa não é uma realidade no nosso país ainda, né? A gente não tem essa distribuição ainda igual. Nós temos muita desigualdade em termos de saneamento. Na questão de água, a gente tem uma boa cobertura, porém ainda temos muitas regiões que não recebem água potável, né? Mas em relação a outras questões, como por exemplo, coleta, transporte e tratamento de esgoto, resíduos sólidos, a gente sabe que isso aí ainda deixa bastante a desejar. Então, isso era o que eu tinha para conversar com vocês hoje em termos de saúde pública. Só relembrando aí, né, o que a gente estudou, letalidade, incidência, tá certo? Né?
A gente poderia falar ainda aqui de mortalidade, de várias outras coisas, né? Mas aí eu quis só focar nesses daí, que são os dados que estão sendo mais falados, tá? E qualquer dúvida, já sabe, né? Dúvidas, angústias, amarguras, qualquer trauma de infância, se tiver com o coração doendo, né? Então, já sabem, pode mandar mensagem e estamos aí para ajudar, tá bom? Cheiro, fiquem com Deus e até a próxima.